Olá pessoal, boa tarde. Professor Gilberto Alves, ensino religioso, entrando aqui para compartilhar com vocês uma reflexão breve sobre a nossa atividade postada hoje, então na nossa plataforma de estudos do Classroom. Essa atividade também foi disponibilizada aí para a escola, para aqueles alunos que semanalmente retiram as atividades impressas na escola. Muito bem, vamos lá. Pessoal, está aqui então a nossa atividade postada hoje, dia 19 de agosto de 2020, e ela tem por título Processo de Tomada de Decisão. É uma reflexão bastante importante, não é? Trata-se aqui de um exercício e uma atividade relativamente pequena, não é? Porque, apesar de serem 2 páginas, nós temos aí algumas imagens, né, que tomam bastante lugar, bastante espaço no nosso arquivo. Então, os textos são bem objetivos e bem gostosos, bem tranquilos, bem práticos de entendimento e de interpretação, né? Além de ser um conteúdo extremamente importante aí para a gente refletir sobre esse momento que ele é muito decisivo, ele é muito importante na vida de cada estudante, de cada adolescente que cursa aí o 8º ano do ensino fundamental. Eu espero que você aproveite, né, essa reflexão e fortaleça aí os seus pensamentos, se estão na direção dessa proposta, né, desse texto, e se não estão, você consiga revê-los, consiga reformulá-los, né, e adquirir essa maturidade aí para que você tenha então o seu destino melhor projetado, com base nas suas escolhas conscientes, equilibradas e, por que não dizer, maduras, né? E a gente vai discutir que tipo de maturidade seria essa, justamente durante essa explicação breve. Muito bem, aqui nós temos aí, então, o título do nosso exercício e as imagens que demonstram aqui uma escola de música, o pessoal aprendendo a tocar flauta, teclado, violão, e o texto diz: para aprender a tocar um instrumento musical é preciso muita atenção, especialmente no início. Para tocar violão, por exemplo, é necessário saber ler a partitura, conhecer os acordes musicais, pressionar as cordas correspondentes com uma mão e dedilhar ou tocar todas as cordas de uma vez com a outra mão. São muitas ações que precisam ser executadas ao mesmo tempo. No começo pode ser difícil, mas depois de muito treino é possível tocar sem perceber cada um desses passos. Ou seja, com o tempo, os movimentos se tornam automáticos. É aquilo que a psicologia chama de inteligência automática, pessoal. E para que isso, e para quem assiste, não é? Quem observa um músico tocar, parece ser muito fácil aquilo que ele pratica. Mas a gente sabe que no início é realmente muito difícil aprender, não é? Compor, tocar uma canção. A gente já se sente muito satisfeito quando a gente consegue acertar uma nota, por exemplo, no violão, que eu já tentei aprender a tocar, e no teclado também. Então a gente já fica muito animado quando consegue executar um acorde, não é? Quando você consegue então harmonizar, né, as notas formando um acorde. Isso é muito legal, muito interessante, mas não é fácil, não é? Quando a gente observa alguém tocar e nem precisa olhar as partituras, nossa, a gente acha espetacular essa realidade e pensa que essa pessoa tem um dom sobre-humano, mas na verdade ele se dedicou muito e dedicou muitas horas diariamente para aquele aprendizado e com isso ele
se tornou uma pessoa extremamente habilidosa e muitos deles conhecedoras da área, que passaram também a compor, né, a dar aulas, né, e se tornaram até maestros. Isso aí é excepcional, pessoal. Agora, perceba, que assim como é difícil tocar, né, de forma solta, né, de forma prática, de forma tranquila um instrumento, mas, sem ter o conhecimento dos acordes e das notas e das regras que envolvem essa prática e o toque desse instrumento, assim também é muito difícil tomar decisões na vida se nós não fizermos escolhas, se nós não fizermos reflexões importantes e se nós não tivermos maturidade nas nossas decisões. Olha só, o texto continua. A vida exige que tomemos decisões a todo momento, tanto que muitas vezes fazemos escolhas sem nem perceber. A boa notícia é que com o tempo e prática podemos aprender a fazer escolhas apropriadas. Então, qual seria o fundamento principal para que nós, já desde muito cedo, começássemos a tomar decisões e nos dirigir em escolhas que fossem escolhas que trouxessem para nós melhores resultados, né? A gente parte aqui do que no ensino religioso a gente fala muito, que são, melhor, os valores. Os valores. É preciso ter valores. É preciso ter uma compreensão da vida, uma percepção de certo e errado e de prioridades. Você precisa entender que desde novo nós precisamos ter aí uma sensibilidade e mesmo contrário aos gostos que a gente tem, a nossa vontade enquanto adolescente, que é na maioria do tempo brincar, se divertir, estar com os amigos, isso é muito bom, mas antes disso tudo, ter aquele olhar, não é, sensível e entender que na palavra dos nossos pais, nos valores que nos são passados por nossas gerações, os avós, os pais, que dizem respeito justamente ao respeito às pessoas, ao respeito às instituições, a dedicação, a submissão, a obediência, não é? Com relação a regras, não é? De deveres que nós temos, como o estudo e outras coisas. Então, a observação sensível destes valores fazem com que cada um de nós tenha mais condições de julgar entre o bom e o ruim em determinada coisa e fazer uma escolha mais acertada. Eu espero que vocês, assim, que estão comigo aqui nesse momento de reflexão, possam sempre levar em consideração, não é, o que os seus professores, o que os seus pais, o que o seu pastor, o padre, ou não é, o líder religioso do segmento no qual você pertence, ele instrui em relação às nossas atitudes no nosso relacionamento interpessoal, com amigos, com professores, com pais, não é? Com o nosso futuro quando diz respeito aos nossos estudos. E você possa, então, perceber que isso não é uma imposição, não é uma obrigação e nem é um sermão, né, para te trazer uma obrigação ruim. Pelo contrário, é a tentativa de pessoas de lhe orientar, não é? É o esforço conjunto de pessoas que já viveram o que você viveu e que querem passar para você uma orientação que facilite o processo de tomada de decisão, porque você vai precisar escolher, você vai precisar tomar decisão. Isso é muito importante que aconteça, que você tenha sensibilidade em relação a isso. Existe uma frase muito legal que diz: liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela, veja só. Então, liberdade não é eu fazer o que eu quiser. Eu até posso fazer
o que eu quiser. Mas tem outra frase que diz assim: não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo na vida tem preço. Olha que frase forte essa aqui, pessoal. Então, se eu pensar, não, eu quero ter liberdade, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, não vou ouvir meus pais, não vou estudar, eu não vou seguir as regras, não é? Quais serão as consequências disso? O que o futuro trará como resultado para a sua vida? Então a gente percebe que muitas pessoas fracassam na vida porque deixam de se disciplinar. E para tomar decisão acertada, muitas vezes a gente precisa se disciplinar. E é verdade, a gente precisa tomar uma decisão que contraria a gente, que contraria aquilo que a gente gosta no momento, mas que vai fazer bem para a gente já na sequência. Beleza, pessoal? E aqui nós temos a continuação do texto que diz: como lidamos com os estudos, por exemplo, pode refletir nosso futuro de modo positivo ou negativo. Assim, no dia a dia da vida escolar, é preciso fazer escolhas constantemente a respeito da melhor maneira de aprender, de se comportar durante as aulas, do tempo dedicado aos estudos em casa. Foi o que eu acabei de dizer, que é uma questão de disciplina. É melhor você ficar jogando videogame, brincando, falando no WhatsApp ou rolando o timeline do Facebook durante o dia. Claro, passa, você nem sente, as horas correm quando a gente tem uma atividade que só atingem, não é, a nossa parte do cérebro correspondente ao prazer, à satisfação, ao comodismo. Mas quando nós precisamos enfrentar o ano, o nosso processo de educação, precisamos avançar para uma nova etapa, para um novo ano, crescer, e essas atitudes, estas ações, jogar, brincar, gastar tempo demasiado na mídia, elas não trarão resultado. O que vai trazer resultado é o tempo com qualidade que eu decidi escolher para dedicar às minhas atividades e crescer como pessoa, crescer intelectualmente. Entendeu, pessoal? No futuro, muito da nossa vida, no futuro, muito da vida profissional dependerá das experiências escolares. Você já pensou com que quer trabalhar? Bom, pessoal, então essa pergunta é muito importante e mais do que nunca a gente sabe que hoje, não é, o mercado de trabalho ele exige mão de obra qualificada. Se nós queremos um dia desfrutar de uma boa renda, alcançar os nossos sonhos tendo um trabalho digno e um salário digno, precisamos entender que a escola, o estudo, é um caminho de excelência para a conquista desses objetivos. Identificar os seus gostos pessoais, as suas habilidades, as atividades nas quais você tem melhor desempenho e a maneira como interage com as pessoas pode ser um bom caminho para o autoconhecimento, essencial para o processo de tomada de decisão. Então, como eu disse, valores, não é? Autodisciplina, autoconhecimento, não é? Valorização de si, entender que você é bom sim em determinada coisa, dedicar-se nisso, não é? Fazer aquela filtragem, aquela agenda do seu dia de maneira que os seus deveres, né, não fiquem prejudicados, mas eles estejam em dia, e isso é bom porque traz para nós até um alívio, uma consciência boa em relação a isso. E esse tipo de dedicação, como a frase que eu anteriormente havia dito, é um plantio que nos traz um grande retorno, porque tudo na vida tem um preço, né? Perceba, por último, essa frase aqui: como as pessoas tratam você é responsabilidade delas, como você reage é sua responsabilidade. Então, nós temos a liberdade de reagir às coisas. E se você ouve um bom conselho e reage positivamente, você dá um passo além
na sua vida e com certeza isso vai trazer para você um bom fruto. Tá bom, pessoal? Depois a gente tem 2 perguntinhas aí com base no texto. Peço que vocês leiam ou ouçam novamente o professor lendo e escolham a opção correta, tá bom? As perguntas dizem assim: constantemente, nos vemos em situações em que é preciso decidir o que fazer. Algumas decisões, no entanto, precisam ser tomadas com muita... Aí temos as opções ali: segurança, certeza, clareza, responsabilidade. Depois, avaliando todas as possibilidades, pois pode definir o quê? Então, as escolhas podem definir o quê? Nossa vida, nosso futuro, nossa caminhada. Opção D, nosso futuro. Então, observe bem, o texto ele é bastante sugestivo e a gente praticamente já tem aqui a noção de que resposta é. Existem questões essenciais na etapa em que você está vivendo. Estudos, vida social, vida familiar. Em cada uma delas, aí você tem as 4 opções ali para escolher: decisões, etapas, circunstâncias, preferências. E escolhas devem ser feitas com responsabilidade. Então você vai escolher a palavra que se encaixa na frase e assim responder. Bom exercício, boa atividade, grande abraço para vocês e até a próxima.